Bom dia, muito obrigado ao Bloco pelo convite que me fez para vir aqui debater alguns aspectos do Orçamento de Estado. Para a minha formação, que é, no fundo, de macroeconomia, vou abordar justamente as questões macroeconómicas. Algumas entroncam no que a Mariana disse há pouco, porque penso que é importante vermos o enquadramento em que é possível hoje fazer uma política orçamental em Portugal, e principalmente do ponto de vista macroeconómico. A utilização das finanças públicas e, portanto, do orçamento, no sentido da estabilização da economia e, em particular, no sentido da obtenção do pleno emprego ou do nível próximo de pleno emprego, foi pela primeira vez teorizada há 80 anos atrás, através dos trabalhos do economista célebre inglês John Maynard Keynes. Já tinha havido experiências anteriores sem uma reflexão provavelmente teórica, mais ad hoc, mas podemos dizer que a teoria sobre as virtualidades da utilização das finanças públicas para obter um alto nível de emprego é nessa altura que surge. Enfim, criou-se algum consenso nessa matéria durante algumas décadas, mas esse consenso interrompeu-se nos anos 80, aliás a Mariana já referiu isso, em que, por pressão das nascentes ideias neoliberais, foi considerado que o papel do Estado na economia era apenas, ou basicamente, o de garantir que os mercados funcionassem bem e que, do ponto de vista orçamental, não havia lugar à utilização das finanças públicas como instrumento de regulação macroeconómica, em particular da obtenção de pleno emprego, e que a obtenção de pleno emprego deveria ser deixada ao funcionamento do mercado de trabalho, liberalizado, que não havia papel nenhum na macroeconomia na obtenção desses altos níveis de emprego e, portanto, a missão do Estado é manter orçamentos equilibrados e pouco mais. E isso, de facto, teve um ascendente grande nos anos 80 e acabou por influir decisivamente nas instituições que foram criadas para quando se realizasse a moeda única europeia, que, como sabem, se realizou em 1999. Essas instituições foram primeiro definidas no Tratado de Maastricht, que entrou em vigor em 1993, e depois foram retomadas, quais ipsis verbas, pelo Tratado de Lisboa, que hoje regula as instituições comunitárias. E, portanto, podemos dizer que continuamos num contexto europeu em que a política orçamental é quase completamente maniatada, em que não se atribui nenhum papel importante do ponto de vista macroeconómico à sua utilização e, portanto, isso explica muito do que tem sucedido. Para além disso, penso que há um aspecto que também é crucial, que é o seguinte: na realidade, a utilização da política orçamental para obtermos efeitos macroeconómicos, em particular no emprego, não é apenas uma questão de vontade política, depende também do contexto que exista em termos de outros potenciais instrumentos, nomeadamente a moeda. A política orçamental keynesiana, podemos chamar assim, tal como Keynes a idealizou, tem um pressuposto, é que exista plena autonomia do ponto de vista da emissão monetária e da regulação do sistema financeiro. Muita gente tem criticado hoje a defesa das ideias keynesianas, dizendo que Keynes raciocinou numa economia fechada, o que por acaso até não é inteiramente verdade, mas que raciocinou numa economia fechada e que hoje as economias são abertas, com a globalização, etc. E, portanto, a utilização das finanças públicas para a obtenção de objetivos macroeconómicos fica prejudicado pelo facto das economias hoje serem abertas e pelo impacto da globalização. Isto é falso. Mesmo a economia aberta pode-se utilizar uma política deste pendor, enfim, tendo em atenção naturalmente que há alguns efeitos que se dirigem depois para o exterior, mas é perfeitamente possível utilizar uma política keynesiana de alto nível de emprego induzido, quando necessário, pelas finanças públicas, mesmo em economia aberta. O que não é possível, do meu ponto de vista, é ter esse tipo de opções quando não existe autonomia de emissão monetária. Porque o facto de não existir emissão monetária própria significa que o país fica sempre dependente dos mercados financeiros.
E, portanto, políticas keynesianas de expansão do pleno emprego têm frequentemente uma reação adversa dos mercados financeiros e perdas de rating, perdas em termos de taxas de juros e por aí fora. Portanto, hoje em dia, a margem de manobra para se utilizar a política orçamental para a expansão da economia está reduzida não só pela própria regulação comunitária, com o primeiro Pacto de Estabilidade e Crescimento e agora com o Tratado Orçamental, mas está, a meu ver, também muito reduzida pelo facto de não se dispor de autonomia, não dispormos de autonomia monetária. Sendo assim, a discussão do cenário macroeconómico do Orçamento de Estado não se pode pôr no mesmo pé do que se poderia se houvesse essa autonomia ou se o enquadramento comunitário fosse outro. Portanto, o que é que podemos hoje interrogar-nos quando olhamos para o orçamento e o cenário macroeconómico de evolução, em particular para o ano que vem, que o orçamento traz consigo? Eu penso que há duas questões que se podem pôr. Em primeiro lugar, se o que está previsto no orçamento em termos de receitas, despesas, de impostos, de orientação da despesa, no seu nível, etc., se o que está no orçamento põe em causa ou não o cenário macroeconómico. E, em segundo lugar, qual a responsabilidade ou qual o impacto verdadeiro do orçamento naquilo que é o cenário macroeconómico? Será que o cenário macroeconómico é apenas uma previsão dos comportamentos que já hoje podemos eventualmente prever com mais ou menos dificuldade para o ano, ou será que o orçamento faz diferença sobre esses comportamentos e que nos permitam, de facto, dizer que o cenário é influenciado pelo orçamento? Vou tentar responder, dar a minha visão da resposta às duas questões. No que respeita ao cenário macroeconómico, pôr em causa o orçamento, a política orçamental, que depois é traduzida a nível das diversas medidas sobre as receitas e despesas, pôr em causa ou não o cenário macroeconómico, eu penso que não. Penso que o cenário macroeconómico previsto é razoável e que o orçamento não põe em causa esse cenário, ou seja, um cenário de crescimento relativamente baixo, mas apesar de tudo com um crescimento de algum significado do emprego e sem desequilíbrios grandes do ponto de vista, ou mesmo nenhuns do ponto de vista externo. Eu insisto um pouco nesta questão porque nem sempre foi assim ultimamente. Nos orçamentos induzidos pela Troika, de facto, o que estava previsto em termos de política orçamental era incompatível com o cenário macroeconómico que nos apresentavam. Ou seja, o verdadeiro cenário macroeconómico que deviam ter apresentado era muito pior do que aquilo que aparecia no orçamento. Porque o que estava previsto em termos de medidas orçamentais induziriam, com qualquer previsão fácil que se podia fazer, mesmo com a informação disponível à altura, induziriam certamente um cenário macroeconómico pior, principalmente em termos de desemprego. Foi o caso em Portugal, como sabemos, e foi o caso também na Grécia, em que os efeitos foram muito mais ainda pronunciados que em Portugal, mas em Portugal também foram muito grandes. E, portanto, eram orçamentos que nesse aspecto, e noutros, mas em particular nesse, não eram orçamentos sérios, porque, de facto, as medidas lá previstas punham em causa os cenários macroeconómicos que eram apresentados e que eram manipulados para dar uma situação não tão gravosa como aquela que efetivamente seria de esperar com as medidas previstas. Ora bem, eu penso que isto não sucede neste orçamento, nem se deu no orçamento para 2016. E aqui, a propósito, já agora não posso deixar de dizer isto, a oposição critica muito e diz o orçamento de 2016 e a sua realização e diz que foi um fracasso do Governo porque não houve crescimento económico. Eu acho que justamente a evolução macroeconómica deste ano demonstra que a política teve êxito. Porque se não tem havido uma política de aposta, na medida do possível, claro, mas que não, como já vimos, há fortes condicionantes, mas se não tem havido uma política de aposta no crescimento da procura interna, teríamos tido uma recessão este ano. Porque, de facto, o enquadramento externo continua desfavorável, principalmente no primeiro semestre do ano, e, portanto, se não tem havido algum impulso que houve à procura interna, através da restituição de rendimentos, teria havido, certamente, uma recessão ou muito próximo disso em Portugal, com todas as consequências adicionais que nós sabemos, numa situação já à partida muito difícil. Portanto, eu penso que para o ano o que está previsto em termos de procura interna, que é razoavelmente o mesmo do que foi este ano,
que está previsto para ter sucedido este ano, e aliás praticamente o mesmo tamanho que sucedeu em 2015, parece-me razoável face àquilo que são as medidas do orçamento e, portanto, parece-me que é um orçamento sério nesse aspecto. Não há, portanto, claro, pelo menos há evidência, não há uma tentativa de esconder efeitos negativos como houve nos orçamentos da Troika. A segunda questão é saber se o que está previsto em termos de medidas das receitas e despesas orçamentais fazem diferença, ou se a evolução, por exemplo, da procura interna que está prevista para o ano é aquela que decorre dos comportamentos que já existem hoje e que não há, portanto, um impacto muito grande do orçamento nessa evolução. É claro que isto é sempre difícil de responder com rigor, mas eu aí sou um bocadinho mais cético no sentido que o orçamento não me parece que vai influenciar muito, isto é, o crescimento que está previsto para o ano é em grande parte o crescimento que já sucedeu este ano. E, portanto, o impacto do orçamento é mais no sentido de ser o segundo orçamento que não é visivelmente restritivo. Portanto, já houve um que foi do ano passado, ou melhor, deste ano, que não foi restritivo e que contrasta com os orçamentos anteriores. Este é o segundo e isso, a meu ver, cria uma virtualidade positiva, que é a sequência de medidas orçamentais que são não restritivas, que, pelo contrário, ajudam a algum crescimento da procura interna, com as limitações que sabemos, mas que, apesar de tudo, já vem no seguimento do outro orçamento não restritivo. Eu hesito em dizer expansionista, porque também me parece difícil considerar que o orçamento é expansionista. Portanto, nesse aspecto, sim, parece-me que o facto de dar sequência a uma política que já vem de trás, no bom sentido, existe mais uma vez com as limitações que existem, é um bom sinal e, portanto, pode ter alguma influência, certamente terá alguma influência no crescimento económico para o ano. Mas não vamos também exagerar. Estamos muito longe de um orçamento verdadeiramente expansionista. Do meu ponto de vista, com a ausência da autonomia monetária, não é hoje possível, na União Europeia, e mesmo se calhar fora da União Europeia, se não tivesse autonomia monetária, fazer um orçamento verdadeiramente expansionista. O último aspecto, para não exceder o meu tempo, é mais particular, mas tem importância. E é mais para chamar a atenção para um aspecto que não tem sido muito falado, mas que é relevante. De facto, o que está previsto em investimento público é um crescimento, mas é relativamente pouco. Aliás, devo dizer que hoje em dia é muito difícil saber exatamente, quando falamos de investimento público, o que é que devíamos estar a falar. Porque investimento público percebe-se o que é, um investimento realizado pelas administrações públicas. Mas a verdade é que há muito investimento que antes era realizado pelas administrações públicas que hoje não é. E, portanto, penso que há aqui uma necessidade de alguma reflexão teórica, digamos assim, sobre o conceito que deve estar em vez de investimento público, sem prejuízo de facto, no orçamento ser importante saber o que está no investimento público. Mas não é nesse aspecto que eu queria dizer. O que vou dizer. O que me parece importante é que nós estamos a pagar investimento público. Investimento público já realizámos antes e estamos a pagar caro, que são os encargos com as parcerias público-privadas. E, de facto, este ano, para o ano, melhor dito, o encargo com as parcerias vai continuar a ser da ordem quase de 1% do PIB. E, portanto, isso é despesa de investimento, é apelada, infelizmente, como sabemos, mas é a despesa de investimento que se realizou antes. E, portanto, de facto, uma forte contenção às despesas de investimento novas despesas, ou novo investimento, é também resultante desse encargo muito grande ainda com as parcerias público-privadas. Isso irá gradualmente diminuir, pelo menos se a previsão for aquela que aparece no orçamento, e até daqui a uns anos, não muitos, até haverá alguma margem de manobra no orçamento devido à redução desses encargos, se, insisto, o que não tem sido sempre o caso no passado, a previsão dos encargos com as PPPs, parcerias público-privadas, estiverem corretamente avaliados. Portanto, em resumo, do ponto de vista macroeconómico, este é um orçamento que eu considero sério, tem virtualidade especialmente porque vem no seguimento de outro orçamento já com algumas preocupações de crescimento. Não se pode dizer que seja um orçamento expansionista, mas penso que é um orçamento que, apesar de tudo, cumprirá os objetivos, a maior parte dos objetivos que vem no cenário macroeconómico e por isso já é uma diferença, aliás, à semelhança do deste ano, já é uma diferença muito grande em relação aos orçamentos da Troika. Muito obrigado.
Obrigado.